santo na presença dele, de forma perfeitos, meus irmãos. Eu não sei qual é a sensação de vocês quando, no momento do louvor, exalta a santidade do Senhor Deus. Haverá um tempo em que nós cantaremos de maneira perfeita. Isso é que encanta o nosso coração. Por mais que aqui nós prestamos um culto com toda reverência, os irmãos preparam louvores com seriedade, nós procuramos cantar bem, mas ainda ficamos na limitação. Mas haverá um dia, e este dia nós aguardamos, não sabemos quando, meus irmãos. Quizá que seja essa noite, quem sabe, que estaremos para sempre com Ele, no melhor lugar que possa existir para a igreja, diante do trono da graça do Senhor Deus na eternidade. Meus irmãos, nós vamos retomar a mensagem que nós começamos a pregar alguns domingos passados, expondo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, por gentileza, eu os convido a abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas, capítulo 1. Hoje serão os versículos de 11 a 17. E o tema do nosso sermão será de acordo com o que está no texto. A fonte do Evangelho de Paulo, ou a origem do Evangelho que Paulo pregava. É o que nós vamos ver aqui nesta noite. Então eu peço que acompanhe, por gentileza, atentamente a leitura da palavra do Senhor Deus. Diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que lá eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aqui a leitura, a palavra do nosso Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando na exposição desta carta, esta carta é uma carta muito querida no coração do apóstolo Paulo. Não é uma carta direcionada para uma igreja específica, como ele escreveu aos Efésios, aos Coríntios, aos Filipenses. Aqui ele escreve para uma região de várias cidades, então era uma carta também para ser circulada para vários irmãos dessa região da Galácia. A Galácia, na época do apóstolo Paulo, era dividida em duas partes, a parte do sul e a parte do norte. Os estudiosos ficam na dúvida de qual região esta carta foi endereçada. Muitos acreditam que foi para o sul da Galácia, por isso aí aos Gálatas. E esta carta é uma carta muito cara no coração do apóstolo Paulo, porque aqui ele tem que fazer a sua autodefesa do seu apostolado, em face das acusações que ele estava enfrentando. Pessoas que estavam colocando em xeque a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Por isso é que quando nós fizemos a exposição dos versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo começa rápido no assunto que ele quer tratar com a igreja. Ele apenas faz uma apresentação de quem é ele é apóstolo, ele é Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e ele já entra no assunto. O último sermão que aqui nós pregamos foi quando ele tratou do assunto com mais veemência, trazendo uma admiração, ele está num sentimento de espanto, porque
esses irmãos são irmãos muito queridos no coração do apóstolo Paulo. E ele fica admirado como que esses irmãos conseguiram ser influenciados por uma outra mensagem, por um outro evangelho, que na verdade, segundo o apóstolo Paulo, não é outro evangelho coisa nenhuma, porque só existe um único e verdadeiro evangelho. E hoje eu quero continuar com vocês nesta mesma batida. Ele continua apresentando as credenciais do seu apostolado, como que defendendo, ele não precisava disso, meus irmãos, mas o amor que ele tem por esses irmãos, ele ainda considera as pessoas na região da Galácia como irmãos. O que estava acontecendo aqui era um perigo muito grande desses irmãos afastarem do verdadeiro evangelho que Paulo anunciou, o perigo da apostasia. Mas esses irmãos ainda não estavam dando crédito naquilo que Paulo ensinou, por isso a urgência dele ter escrito esta carta. Quando nós lemos Gálatas, nós podemos perceber logo que o apóstolo Paulo recebeu a mensagem do evangelho de forma diferente dos outros apóstolos chamados pelo Senhor Jesus, num tempo diferente. Porém, o que ele apresenta aqui é que a mensagem que ele anuncia, ou a fonte da autoridade desta mensagem, é a mesma dos outros apóstolos, que é Jesus Cristo. Só que ele recebeu de uma maneira diferente dos outros apóstolos. Quando você lê toda a carta aos Gálatas, você percebe isso. Então, eu quero ver com vocês esses versículos aqui que mostram a fonte da pregação dele, a fonte do evangelho que ele anunciava. Ele vai apresentar isso. Então, acompanhe por gentileza aí os versículos 11 e 12, o que ele diz. Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos. E é interessante, meus irmãos, que é uma força de argumento aqui. Não é que Paulo quer forçar alguma coisa, não é que ele quer obrigar alguém a acreditar no argumento dele, mas é uma apresentação. Ele está defendendo o seu apostolado. Então ele vai dizer: eu faço-vos, porém, saber. E aí ele vai dizer o que os irmãos têm que saber. E um detalhe, ele chama essas pessoas de irmãos. Isso mostra que Paulo tem esperança de que esses irmãos não irão se perder da mensagem que ele anunciou. Por pior que esteja a situação que aqueles irmãos estão enfrentando, ataques de outros apóstolos ou ditos apóstolos pregando uma outra mensagem, mas Paulo está com a esperança de que eu sei que vocês são irmãos. Que confiança, coração de pastor ou de um pai que ensina o filho no caminho que se deve andar e depois vê o filho se enveredando atrás de uma outra mensagem. Contudo, meus irmãos, há uma esperança, não na força do nosso argumento, mas no convencimento daquele que nos chama. É o que Paulo vai apresentar aqui. Então ele quer fazer saber isso. E aí ele conclui o versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem mesmo, porque conhecendo a conversão de Saulo, de Tarso, ele não estava indo para Damasco naquele caminho, quando ele foi alcançado pela graça, ele não estava indo participar de alguma cruzada evangelística. O relato é muito claro, ele estava indo perseguir os irmãos. Houve uma ação soberana da parte de Deus na vida do apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Paulo que decidiu aceitar Jesus, não foi Paulo que tomou uma decisão de achar que a graça estava à disposição dele, que ele poderia tomar uma decisão a qualquer momento na vida dele. Nós conhecemos o episódio. Paulo foi convencido e convertido de uma forma dramática, meus irmãos. Isso mostrando que quando Deus quer salvar, ele salva da maneira que ele quiser, e ele salva o pior pecador. Ele transforma o coração. Ele tem poder para isso. Há poder suficiente naquilo que Cristo fez na cruz para transformar o pior. Então, Paulo já começa dizendo: o evangelho que eu anuncio para vocês, eu não recebi de homem nenhum.
Por que é que ele fala isso? Porque, de fato, ele estava recebendo acusações de adversários terríveis. E a acusação é que Paulo era contra os apóstolos lá de Jerusalém, porque ele não foi lá pedir autorização àqueles apóstolos que andaram com o Senhor Jesus. Paulo é apresentado como um apóstolo lobo solitário, que agora começou a pregar por conta própria, da sua própria cabeça, uma mensagem que agora ele anuncia que ele está indo contra a tradição dos judeus. Então Paulo é um fora da lei, Paulo não é um apóstolo verdadeiro. Por isso é que ele vai dizer que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E eu não sei se você sabe o que é o evangelho. O evangelho, como a palavra mesmo diz, é uma mensagem, é uma notícia, mas só que uma notícia boa, agradável, perfeita. E os irmãos que ele chama aqui de irmãos sabiam disso, porque ouviu da boca dele este evangelho da graça. Paulo não queria se valer de ninguém naquela região. Versículo 12 diz: porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aí ele aponta a fonte da revelação que ele recebeu. Eu não recebi de homem nenhum, mas eu recebi essa revelação, e a fonte dessa revelação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com isso ele está dizendo: a minha mensagem é a mesma que os apóstolos que o Senhor Jesus chamou no ministério terreno pregam. Cristo, e somente é esta mensagem, o Cristo crucificado, a obra consumada ou realizada na cruz. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, é anunciar Cristo e este crucificado. Mensagem de vida eterna. Sem a cruz, meus irmãos, não há salvação para ninguém. Por isso foi necessário ele ir para a cruz, e Satanás sabia disso e tentou de várias maneiras desviar o Senhor Jesus da cruz, mas era necessário. E a mensagem do evangelho anunciada nos nossos dias tem que ser Cristo e este crucificado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 2 a 5, ele vai nesta mesma batida com os irmãos lá da igreja de Corinto. Ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2 a 5. Ok. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva ou persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, porque ele não recebeu este evangelho de homem algum, e sim no poder de Deus. Vocês perceberam, meus irmãos? A mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo foi uma revelação direta de Jesus Cristo para o coração e a mente e o coração dele. E ele anunciava isto. Aqui está a credencial de um verdadeiro apóstolo. Se você não dá crédito ao que esses apóstolos que receberam revelação direta de Jesus Cristo, você não tem como ser salvo, porque através da mensagem que eles transmitiram é que a fé vem. E meus irmãos, a revelação já foi dada completa a eles, e essas mensagens estão registradas neste livro. Nesse sentido, meus irmãos, eu não preciso de novos apóstolos dizendo que recebeu uma revelação de Deus para trazer uma mensagem para a minha vida. Eu já tenho a revelação de Jesus Cristo. Eu não preciso de nada mais. Então, não é segundo o homem. Eu não preciso de nova revelação. Paulo já recebeu a revelação de Jesus Cristo e escreveu. É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos. Vocês não precisam de uma outra mensagem, de um outro evangelho. Já está posto.
Não foi isso que ele disse nos versículos anteriores? Ainda que nós, um anjo ou nós mesmos, pregássemos um outro evangelho além daquilo que já está posto, ele mesmo disse, seja anátema, maldito. Versículo 13, meus irmãos, olha que coisa extraordinária. A confissão dele. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele dá um testemunho aqui para aqueles irmãos que ouviram falsos apóstolos, possivelmente todos judeus, que criticavam o ministério de Paulo. Ele está dizendo, vocês sabem, eu falei com vocês quem eu era antes da conversão, como que eu agia dentro do judaísmo. Eu não era contra a religião, muito pelo contrário. Eu pensava que a revelação dada em Jesus Cristo era uma mensagem falsa. E então, diz aí no finalzinho do versículo 13, sobremaneira perseguia eu essa igreja, mas eu fui surpreendido porque essa igreja é a igreja de Deus. E olha o que eu estava fazendo, perseguindo a igreja de Deus, e perseguir a igreja de Deus é a mesma coisa que perseguir o próprio Deus. Aliás, foi isso que ele ouviu no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus, dentro do judaísmo, aquela religião de tradição de homens, porque a religião do judaísmo foi uma religião, meus irmãos, que o próprio Deus se revelou a eles, mas no passar dos anos virou uma religião dos homens. A maioria deles viraram legalistas, judaizantes, querendo ensinar que o homem, para alcançar a salvação, ele tem força por si só, ele tem méritos, então é só cumprir as regras, é só seguir a tradição que você será salvo. Só Jesus não basta, você tem que ser um judaizante. E era isso que estava acontecendo aqui. Muitos judeus queriam judaizar esses irmãos da região da Galácia. Talvez fazer com que eles deixassem a barba crescer, para se identificar como um judeu, um rabino, enrolar o cavanhaquezinho, usar, sei lá o que, uma veste que se identifica como um judeu, porque aí está um verdadeiro salvo. Você parecer com um judeu. Meus irmãos, que nós temos que parecer com um judeu, eu não tenho dúvida. Mas um judeu chamado Jesus Cristo. E eu sou chamado para parecer com ele não fisicamente, mas no caráter dele, naquilo que ele veio deixar como caminho. Então Paulo se envergonhava, meus irmãos, profundamente desse passado. Mas ele diz aqui, eu tenho vergonha do meu passado, mas eu não posso esconder. Não tem como eu esconder o meu passado para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha a humildade deste homem, meus irmãos. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vocês perceberam que a igreja tem um dono? A igreja não é dos presbiterianos, a igreja não é da Lagoinha. Há pessoas que acham que são donos, e aí então começam a criar franquias para poder dominar a igreja, porque a igreja não é de Deus, a igreja é deles. A igreja é dinastia, passando de pai para filho. A igreja nunca é de Deus. Paulo nunca usurpou a igreja para si, ainda que ele era um apóstolo verdadeiro. Mas ele entendia que a igreja só tinha um dono. E o dono da igreja não é a placa da igreja, é Deus, meus irmãos. Que coisa! E ele disse que ele nem se considerava apóstolo.
Voltando para Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Meus irmãos, um jovem estudante de teologia, entendido da lei mosaica e que interpretou com a ótica da tradição da sua religião. A pior coisa que tem para um religioso é querer praticar a sua religiosidade baseado na tradição da igreja. Meus avós sempre fizeram assim, meus pais fazem assim e eu também vou fazer assim e vou morrer assim. Só não vou citar o nome da música. Tradicionalismo cego mata, meus irmãos. E há muitas igrejas nos nossos dias tradicionalistas. Eu não estou dizendo que a igreja não deva seguir uma tradição, mas o tradicionalismo mata. E Paulo diz aqui: eu no judaísmo, eu era um tradicionalista. Atos capítulo 22, versículo 3. Este capítulo de Atos aqui, depois vocês leem com calma, é um momento muito triste na vida do apóstolo Paulo, quando ele vai para Jerusalém, achando que vai ser bem recebido lá, mas já havia uma profecia que ele seria preso lá, e de fato isso acontece. Depois de um tempo de comunhão com os irmãos na cidade de Jerusalém, de repente as autoridades judaicas reconheceram Paulo lá e fizeram um alvoroço para querer prender o apóstolo Paulo. Na verdade, conseguiram. Eles não só queriam prender o apóstolo Paulo, eles queriam matar o apóstolo Paulo. Quando as autoridades ficaram sabendo, foram lá para tentar socorrer Paulo, porque ele estava apanhando, quase morrendo. Tanto é que mandaram, as autoridades acorrentaram Paulo para ele não fugir e tentando proteger ele da fúria da multidão. Mas de repente, pela misericórdia do Senhor Deus, Paulo teve a oportunidade, no meio daqueles gritos de gente sangue sedenta querendo a vida dele a qualquer custo, ele consegue se defender falando, meus irmãos, mostrando que ele de fato era um judaizante. E as pessoas não sabiam quem era Paulo. Ele apresenta isso, e no versículo 3 de Atos 22, Paulo diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, uma cidade muito importante, e os judeus sabiam muito bem disso. Mas criei-me nesta cidade, em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu fui discípulo de Gamaliel. O judeu sabia quem era Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Vocês viram que ele diz: vocês são zelosos, eu sei disso. Vocês estão querendo cumprir um rigor da lei por fidelidade a Deus. Eu também era assim. Eu fui instruído aos pés de um mestre que vocês também foram. Mas aí depois, se você continuar lendo lá, ele vai dizer o que houve com ele. Por que ele estava pregando uma mensagem diferente daquela dos legalistas. Depois vocês leem o capítulo 22. Então Paulo não tinha problema nenhum de enfrentar falsos religiosos, ainda que isso custasse a sua própria vida. Aliás, foi isso mesmo que aconteceu. Voltando para Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Meus irmãos, nós temos uma informação aqui dada por Paulo que assusta. Volta aí para o versículo de número 15, por gentileza. Depois dele ter dito que ele era extremamente zeloso da tradição dos pais, ele vai dizer que algo aconteceu com ele, e ele identifica que isso, meus irmãos, foi antes dele nascer. Então, na verdade, é difícil de eu falar isso, porque humanamente falando, a conversão de Paulo se deu no caminho de Damasco.
Nós sabemos disso. Mas agora nós temos uma informação que Paulo vai dizer: não. O caminho de Damasco só foi apenas a consumação da escolha. Eu fui separado, diz ele aí, antes de eu nascer. Que isso, Paulo? Que convicção é essa de fé? Meus irmãos, o que isso nos ensina? Aquele perseguidor, quanto mais, aquele violento que autorizava na morte dos cristãos, aquele homem que possivelmente, se nós fôssemos cristãos naquela época, a gente ia querer que Paulo morresse, porque o que ele estava fazendo, eu não sei se Paulo era careca e usava uma toga, mas não era bem visto na sociedade, muitos queriam que ele morresse. Mas agora nós temos uma informação que ele diz que ele foi separado antes dele nascer. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa época, em que a gente olha para as autoridades constituídas aí, especialmente no mundo da política, e a gente vê cada coisa e fala assim: meu Deus do céu, quem é que vai frear essa autoridade? Quando é que isso vai acabar? E a gente fica com aquele desejo no coração. Vocês sabem como é que é isso aí. Mas, meus irmãos, nós não conhecemos os planos misteriosos, soberanos de Deus. Pensa num pior político que você acha da nossa época, aqui na nossa nação, que te faz raiva, que te faz sentir o peso no bolso, na economia. Imagina se Deus te dissesse assim: sabe ele, eu escolhi antes da fundação do mundo, antes dele nascer, só tem um tempo, e no meu tempo ele virá. Ah, meus irmãos, é aqui que muitos têm dificuldade com a doutrina da predestinação. Esse Deus que escolhe um e não escolhe outro. Meus irmãos, ele é Deus, ele escolhe quem ele quiser, ainda que é um assassino de cristãos. Eu tenho para mim, isso é coisa minha, da minha cabeça, e quando a gente chegar no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Você vai falar: o quê? Você? Claro, humanamente falando. Eu fico imaginando, Paulo morreu, chegou no céu, encontrou Estevão, o diácono que morreu a pedrada. Estou aqui parafraseando. Estevão: Saulo, você era um eleito, você era um escolhido, você não era um miserável que perseguia a igreja? Sim, mas eu fui separado antes de eu nascer. Meu Deus, meus irmãos, se a gente não abrir mais o horizonte do entendimento de quem é o nosso Deus, nós vamos virar religiosos, achar que a salvação está condicionada só a um grupinho de legalista, porque cumpre algumas regras. E Paulo diz aí no versículo 16: esse Deus que me escolheu, me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. E foi isso mesmo que aconteceu. Aquela aparição de Jesus foi uma revelação do Jesus ressurreto, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. É interessante que Paulo diz: não consultei carne e sangue. Mas conhecendo a conversão de Saulo, a gente sabe que no caminho de Damasco ele ficou cego, foi guiado até a cidade, foi orientado a ir lá na rua direita, na casa de Judas, e o Senhor Deus preparou um servo dele, Ananias, para dar instrução para Saulo. E Ananias chega lá, meio assustado, mas chegou lá. E aí, talvez gaguejando: Saulo, irmão, como é que pode? Eu não entendo isso, Senhor. O miserável desse agora é meu irmão. É irmão. E batizou Saulo na casa de Judas. Eles comeram, deve ter conversado, as escamas caíram dos olhos. Eu não tenho dúvida que Ananias deve ter falado muitas coisas boas para Saulo. Mas, contudo, aquela conversa, possivelmente de Ananias com Paulo ou Saulo, não foi uma instrução para pregar o evangelho. Eu não penso que Ananias deve ter falado: Saulo, agora você tem que pregar o evangelho assim, 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 assim. E aí Paulo foi consultando Ananias. Não, ele diz aqui: eu não consultei carne e sangue, ou seja, ninguém. Na verdade, versículo 17, por gente... Não, é interessante que o versículo
16, quando diz que ele não consultou carne e sangue, é porque ele entendeu que ele foi escolhido, separado antes de nascer. Vocês lembram do profeta Jeremias? O profeta Jeremias também é um profeta boca dura, que pregava mensagem de juízo, de arrependimento. Mas o profeta, eu não sei se Saulo ou Paulo aqui se valeu dos escritos de Jeremias e de Isaías. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o profeta amando de Deus diz assim, Jeremias 1:5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mães que estão aqui gerando bebês e mães que já têm os seus bebês, vocês têm uma visão dessa? De que o Deus que você serve é um Deus que separa os seus no ventre? Ou até mesmo antes de nascer, você é apenas só um instrumento usado por Ele para que os servos e as servas de Deus venham. E aí você já pode estar pensando assim, pastor, mas eu vivo o drama de entender isso, porque isso não está sendo verdade na minha vida. Porque meus filhos não andam no caminho do Senhor. Daqui a pouco eu vou tirar uma lição bem prática para nós aqui, meus irmãos. Deixa eu ler o versículo 17. Diz assim, então Paulo não consultou carne e sangue, né? Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele nos dá uma informação aqui que assusta. Ele é levado lá para Damasco, lá ele é batizado, e agora a gente tem informação que em vez dele ir para Jerusalém e lá saudar os outros apóstolos, que ele estava agora pregando o mesmo evangelho, ele diz que ele foi para a região da Arábia. E a gente fica pensando aqui, meus irmãos, o que é que ele foi fazer na região da Arábia? Nós não temos muitos detalhes. Há algumas especulações de que Saulo precisou de ter um tempo a sós com o Senhor Jesus para fazer uma releitura do Antigo Testamento, para talvez desintoxicar do judaísmo legalista. E me parece que ele ficou lá na Arábia 3 anos, porque se você vê o versículo 18 de Gálatas 1, ele dá essa informação aí, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então a informação que nos dá, ele vai em Jerusalém encontrar com os apóstolos lá, mas ele vai fazer isso não de imediato na sua conversão. Ele se converte, sai de Damasco, vai para a Arábia, e da Arábia ele volta para Damasco. Vocês conhecem o episódio, quando ele chega lá, ele acha que já está pronto para pregar o evangelho, ele está lá, os irmãos ainda estão assustados com ele, as autoridades estão atrás dele. É aquele episódio que ele tem que descer num cesto lá, fugido, e aí então ele vai para Jerusalém. Muito bem, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender mais, desse texto tão importante para nós aqui hoje? Eu sei que às vezes é constrangedor quando a gente cita nomes que a gente olha aí fora e que, às vezes, meus irmãos, envergonha o evangelho. Eu sei que a gente tem que ser ético, porque às vezes a gente dá nome e não dá direito de resposta, mas está sendo gravado aqui, vai ficar aí no YouTube. Mas o fato é que a gente fica triste, meus irmãos, com um outro tipo de evangelho que está sendo pregado nos nossos dias. Crer em Cristo, meus irmãos, e na sua obra é suficiente para a salvação. Somente crer. Não há mais nenhuma penitência. Não é a quantidade de vezes que você vai na igreja, não é a campanha que você participou, não foi o propósito que você fez, não é a quantidade de oferta que você contribui. Meus irmãos, salvação em Cristo é somente pela fé. E não é produzido por homem nenhum.
Nenhum homem na terra tem poder de produzir fé no coração de quem quer que seja. A fé ela só vem quando um homem pregando com fidelidade a revelação que foi dada aos apóstolos, e esta pregação, então a fé brota. A pregação pela palavra, e a palavra de Cristo, e esta palavra está aqui. Então, eis que te digo o que diz as Escrituras. É isto que salva, meus irmãos. Então, eu quero tirar algumas lições para nós aqui. Não perca tempo ouvindo outro tipo de mensagem. Eu sei que tem as mensagens de autoajuda. Tem pregadores ditos do evangelho, coach, que até fala bem, que até encanta, tem uma aparência para atrair a multidão, fala de uma maneira que arrasta a multidão. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Não podemos perder tempo com mensagens humanistas que só te promete o reino desta terra. Segundo, como já disse, o nosso compromisso hoje é pregar a revelação que já nos foi dada. Então seja um evangelista do evangelho que está registrado aqui. A mensagem não é sua, a mensagem é revelada, as Escrituras. Então pregue a palavra. Não pregue sobre a palavra, não crie assuntos da sua cabeça para usar a palavra como amuleto. Terceiro, meus irmãos, cuidado com o tradicionalismo. A igreja precisa se contextualizar. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem um zelo pela sua tradição. Nós somos uma igreja de tradição reformada. Mas, meus irmãos, o nosso culto não pode ser um culto do século XVI. As nossas músicas, ainda que as músicas cantadas no século XVI, são músicas bonitas, cantadas por aqueles irmãos piedosos. Mas, meus irmãos, nós temos que nos contextualizar. Nós não podemos ficar usando aquelas vestimentas do século XVI para mostrar uma santidade para os irmãos. Eu não tenho problema nenhum com vestimenta de quem quer que seja, mas às vezes a igreja parece uma igreja antiga. Não, ela é antiga porque é do Senhor Jesus, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos na era tecnológica, e eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a igreja que não se atualizar nesta área está ficando para trás. Nós temos colhido muitos frutos nessa igreja para o reino de Deus, fruto do trabalho de mídia social, que Deus tem levantado irmãos aqui nesta igreja. Eu não tenho dúvida disso. Quantos testemunhos nós temos aqui? Pastor, a mensagem me alcançou, eu vi uma postagem, eu acompanhei a transmissão do culto. Se não fosse por isso, meus irmãos, vocês estão entendendo? É a oportunidade que nós temos, meus irmãos, de pregar o santo evangelho, porque é uma mensagem urgente, porque os falsos ainda estão aí anunciando um outro evangelho. E nós temos a alegria de pregar o evangelho aqui para vocês que estão participando deste culto e para outros que estão nos ouvindo nesse momento e que posteriormente irão ouvir da pregação da palavra do Senhor Deus. Que poder, meus irmãos, maravilhoso que o Senhor Deus nos deu de alcance de vidas que estão perdidas. E por último, meus irmãos, que maravilha é saber que servimos um Deus que nos escolheu antes do nosso nascimento. Você já parou para pensar nisso? Não foi a força da sua aceitação de quando alguém fez um convite que você foi salvo. Você foi salvo antes de nascer. Você é um eleito, você é um predestinado, você é um escolhido do Senhor Deus, e Ele não escolhe no tempo, porque Deus não trabalha apenas no tempo. O tempo foi criado para Ele agir aquilo que Ele determinou na eternidade. É maravilhoso saber disso. Então, Pai, você que está aqui às vezes fica triste de saber que o filho não segue o caminho do Senhor nesse momento. Eu quero dizer para você, não perca a esperança. Não desista, continua orando, continue perseverando, porque você não tem ideia o que o Senhor Deus pode fazer com o teu filho rebelde, com o teu filho que sim, vai emaranhando em outras religiões por aí.
Se você crê que ele foi escolhido antes do nascimento, então ele vai ser alcançado no tempo de Deus. Esta é a alegria do nosso coração de descansar no Senhor. Não há lugar nenhum que um filho rebelde possa ir, que a graça de Deus não possa o alcançar, ainda que tenha que derrubá-lo no caminho. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe e nos ajude a confiar em Deus e manter-se fiel ao Santo Evangelho. Vamos orar nesse momento mais uma vez? Curve sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, Senhor, se não fosse este Evangelho, seria impossível, Senhor, sermos salvos. Porque, Senhor, não há em nós capacidade de nos salvarmos. Somos fracos até mesmo para perseverar neste caminho, Senhor. Mas, ó Deus, apesar de nós, apesar do nosso jeito, apesar da nossa natureza que ainda com o pecado presente entristece o Senhor, apesar disso, temos segurança, Senhor, que o Senhor nos escolheu antes de nós nascermos, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, e estamos alegres por esta tão grande salvação, de saber, Senhor, que é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos separa, é o Senhor que nos dá vida, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta segurança, de saber que agora, neste exato momento, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, nós não sabemos o alcance desta mensagem em corações tão distantes do Senhor, mas sabemos que o Senhor tem os seus planos eternos e o Senhor salva através da pregação da Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, nós não podemos salvar ninguém, e nem ninguém consegue salvar-se por si mesmo, mas o Senhor é um Deus salvador, salvação pertence ao Senhor, Tu tens prazer em salvar, é desejo do Teu coração, então, Senhor, nós pedimos ao Senhor, salva para a Tua própria glória, para a Tua honra, quebra coração do pior pecador, ó Deus, daquele que está no caminho tenebroso, que aos nossos olhos, ó Deus, não há volta. Mas o Senhor pode, porque nada é impossível para o Senhor. Ó Deus, quantos jovens da nossa geração estão perdendo a vida e indo para o inferno. Levanta o Teu povo, Senhor, apressa os passos dos seus para anunciar esta boa notícia, porque conformosos são os pés daqueles que vão, Senhor. Usa-nos para a Tua própria glória, para salvar aqueles que estão perdidos. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.